Como é apropriado, a história do estoicismo começa em infortúnio. Em um fatídico dia do fim do século IV a.C., o comerciante fenício Zenão levantou âncora e partiu pelo Mediterrâneo com um carregamento de tintura púrpura tírea. Apreciado pelos ricos e pela realeza, cujas roupas eram tingidas de púrpura, esse pigmento raro era diligentemente extraído do sangue de caramujos marinhos por escravizados e desidratado ao sol até que valesse como prata. A família de Zenão comercializava um dos bens mais valiosos do mundo antigo. Ninguém sabe as causas do naufrágio. Foi uma tempestade? Piratas? Erro humano? Zenão perdeu tudo, navio e carga, numa época em que não havia seguros nem capital de risco. Era uma fortuna irrecuperável. Ainda assim, o mercador desafortunado mais tarde exultaria a própria perda ao afirmar: "Tive uma viagem próspera quando o naufrágio ocorreu, pois foi o naufrágio que levou Zenão a Atenas, a caminho da criação do que se tornaria a filosofia estoica." Como nas histórias sobre as origens de todos os profetas, há relatos conflitantes a respeito do início da vida de Zenão, e seu naufrágio não é exceção. Uma das versões afirma que Zenão já estava em Atenas quando soube da perda de sua carga, e disse: "Muito bem, Fortuna, por me conduzir dessa forma à filosofia." Outras contam que Zenão já vendera a carga na cidade de Atenas quando enveredou em busca da filosofia. Também é bem possível que ele tenha sido enviado até lá por seus pais, para fugir da terrível guerra entre os sucessores de Alexandre o Grande, que devastava sua terra natal. De fato, algumas fontes da antiguidade indicam que ele possuía propriedades e investimentos marítimos que valiam milhões à época de sua chegada a Atenas. Há ainda registros mostrando que Zenão chegou em 312 a.C., aos 22 anos, o mesmo ano em que sua terra natal foi destruída e o rei foi morto pelas tropas invasoras. De todas as possíveis origens para a filosofia da resiliência e do autocontrole, assim como da indiferença ao sofrimento e ao infortúnio, uma tragédia inesperada é a que soa mais verdadeira. Um naufrágio poderia muito bem conduzir Zenão a uma vida comum de comerciante em terra firme, ou, despojando-o de sua família, poderia tê-lo levado ao alcoolismo ou à miséria. Mas, em vez disso, o problema se tornou útil, foi um chamado ao qual ele decidiu atender, que o instigou a uma nova vida e a um novo jeito de ser. O mundo da infância de Zenão era de caos. Em 333 a.C., um ano após seu nascimento, em Sício, uma cidade grega na ilha de Chipre, Alexandre, o Grande, libertou o país após 2 anos de domínio persa. A partir daí, o lar de Zenão tornou-se uma valiosa peça de xadrez nesse tabuleiro de impérios fraturados, trocando de mãos diversas vezes. Seu pai, Minásias, foi forçado a navegar, literalmente em meio a esse caos, já que o negócio da família o levava a atravessar os mares. Provavelmente houve bloqueios a romper, subornos a pagar, e linhas inimigas a evitar enquanto viajava de Chipre a Sidon, de Sidon a Tiro, de Tiro a Pireu, a grande cidade portuária nos arredores de Atenas, e então percorrer o mesmo caminho na volta para casa. Ainda assim, parece ter sido um pai amoroso, que fazia questão de levar vários escritos para o filho, inclusive aqueles sobre Sócrates. É possível que nunca tenha havido dúvidas de que Zenão participaria dos negócios da família e acompanharia o pai pelo mar, negociando pigmento fenício, sonhando com aventuras e riqueza. Conta-se que ele era alto e esguio, e que sua compleição escura e o porte lhe renderam a alcunha de vinha do Egito. Já mais velho, ele seria descrito como flácido, de pernas grossas e fraco, características que lhe causaram certa timidez e falta de jeito conforme envelhecia e se adaptava à vida em terra firme. Apesar das incertezas a respeito das condições da chegada de Zenão a Atenas, sabemos como era a cidade quando ele aportou lá. Atenas era um centro comercial efervescente com 21 mil cidadãos, quase a metade deles de estrangeiros residentes, e uma quantidade chocante de escravizados, que chegavam à casa das centenas de milhares. A cidade inteira era dedicada aos negócios, dominada por uma elite letrada, cujo sucesso e educação lhe permitiam ter tempo de explorar e debater ideias sobre as quais discutimos até hoje. Era um terreno fértil para o despertar que ocorreria a Zenão. De fato, sabemos inclusive o local exato em que ocorreu esse despertar, um lugar surpreendentemente moderno, uma livraria. Certo dia, durante uma pausa no agito das negociações comerciais, Zenão percorria os títulos em uma livraria, procurando por algo para ler,
quando descobriu que uma palestra estava agendada para aquele dia. Ao tomar um assento, ouviu o livreiro fazer a leitura de um compilado de trabalhos sobre Sócrates, o filósofo que havia sido executado em Atenas um século antes, e cujos ensinamentos o pai de Zenão lhe apresentara durante a infância. Em uma de suas viagens anteriores ao naufrágio, talvez inspirado por um percurso similar feito por Sócrates, Zenão consultou um oráculo para saber como aproveitar melhor a vida. O oráculo respondeu: para aproveitar melhor a vida, você deve conversar com os mortos. Ali, naquela livraria, enquanto ouvia as palavras de Sócrates serem recitadas e ganharem vida, ele deve ter percebido que estava fazendo exatamente o que o oráculo havia aconselhado. Afinal, os livros são isso, não são? Uma forma de adquirir conhecimento por meio daqueles que não estão mais entre nós. Enquanto o livreiro lia o segundo tomo de Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, de Xenofonte, Zenão escutava os ensinamentos de Sócrates da maneira que foram realizados naquelas mesmas ruas havia apenas algumas gerações. O trecho que mais o afetou foi Hércules na Encruzilhada, a história de um herói diante de escolhas. Nesse mito, Hércules é forçado a escolher entre duas donzelas, uma representando a virtude e a outra, o vício. A primeira, uma vida virtuosa de trabalho duro, a segunda, uma vida de preguiça. Você deve acostumar seu corpo a ser o servo de sua mente e treiná-lo com labuta e suor, seriam as palavras da personagem da virtude. E então Zenão ouviu o vício oferecer uma alternativa bem diferente. Espere um pouco, não enxerga quão longo e difícil é o caminho até a felicidade que ela descreve? Venha comigo pelo caminho fácil. O caminho se bifurca na floresta ou melhor dizendo em uma livraria em Atenas. O estoico escolhe o caminho difícil. Aproximando-se do livreiro, Zenão fez a pergunta que mudaria sua vida. Onde posso encontrar um homem como ele? Ou seja, onde posso encontrar meu próprio Sócrates? Onde posso encontrar um mestre que me tutele em meus estudos, assim como fez Xenofonte com esse sábio filósofo? Quem pode me ajudar em minha escolha? Se por um lado o infortúnio de Zenão fora sofrer aquele terrível naufrágio, sua sorte mais que o recompensou ao conduzi-lo àquela livraria, pois Crétes, um célebre filósofo ateniense, por coincidência estava passando ali perto naquele momento. O livreiro simplesmente ergueu a mão e apontou. Alguns dirão que foi o destino. Os estoicos que viriam depois, certamente diriam isso. O herói sofrera uma grande perda, e por causa disso, cruzou um limiar para encontrar seu verdadeiro mestre. Ao mesmo tempo, foi a escolha feita por Zenão ir à livraria após sua enorme perda, sentar-se e escutar o livreiro. Isso, o mais importante, não se contentar em deixar por isso mesmo as palavras que ouvira lá. Não, ele queria mais, exigia mais respostas, exigia que lhe ensinassem mais, e foi a partir desse impulso que o estoicismo seria formado. Crates de Tebas, assim como Zenão, era membro de uma família rica e herdeiro de grande fortuna. Por Diógenes Laércio sabemos que, após assistir a uma apresentação de Télefo, a história do rei Télefo, filho de Hércules, ferido por Aquiles, Crates abriu mão de seu dinheiro e se mudou para Atenas com o intuito de estudar filosofia. Lá, ele ficou conhecido como o abridor de portas, escreveu Diógenes, o homem a quem se abrem todas as portas, daqueles ávidos para aprender com o grande filósofo. Como diz o antigo ditado zen, quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Creites era exatamente o que Zenão precisava. Uma das primeiras lições de Creites buscava curar Zenão de seu complexo em relação à própria aparência. Percebendo que seu pupilo se preocupava demais com o status social, Creites lhe deu a tarefa de carregar uma pesada panela de sopa de lentilha pela cidade. Zenão tentou cumprir furtivamente o que lhe fora pedido, escolhendo vielas para evitar ser avistado em meio à sua tarefa humilhante. Após rastreá-lo, Crates quebrou a panela com seu cajado, derramando a sopa sobre Zenão. O pupilo tremia de constrangimento e tentou escapar. Por que fugir, meu pequeno fenício? Crates riu. Nada de terrível lhe aconteceu. Ser ansioso, inseguro ou ter aprendido coisas erradas no início da vida não impede ninguém de alcançar algo grandioso, desde que haja coragem e mentores para ajudar na mudança. Pela influência benigna, porém firme de Crates, Zenão superou seus complexos e se tornou aquilo a que fora destinado. Ao deixar os tempos de comerciante para trás,
Zenão escolheu um novo estilo de vida que balanceava estudo e reflexão com as necessidades de um mundo controlado pelo comércio, pelas conquistas e pela tecnologia. Para Zenão, o propósito da filosofia da virtude era encontrar o curso suave da vida, alcançar o estágio em que tudo que fazemos esteja em harmonia com o espírito individual e a vontade daquele que governa o universo. Para os gregos, cada um de nós tem um daimon, um guia interno, ou um propósito que nos conecta à natureza universal. Segundo Zenão, são felizes aqueles que na vida mantêm a natureza individual e universal em consonância, e aqueles que não vivem dessa maneira não o são. Em um esforço para alcançar essa harmonia, Zenão viveu uma vida simples, não muito diferente daquela de seu rival Epicuro, que fundou uma escola poucos anos antes de Zenão iniciar sua trajetória. Sua dieta consistia basicamente de pão, mel e, às vezes, uma taça de vinho. Ele morava com outras pessoas e raramente contratava lacaios. Mesmo quando estava doente, recusava as tentativas de amparo e as mudanças em sua parca dieta. Ele acreditava que alguém que um dia tenha experimentado a gastronomia gourmet a desejaria o tempo todo, visto que o prazer associado à bebida e comida cria em nós o desejo por mais comida e bebida. Partidário de uma vida simples, Zenão se mantinha retraído, dando preferência ao círculo de amigos próximos, e não a aglomerações sociais, tendo inclusive se tornado famoso por escapulir de uma festa promovida pelo rei Antígono e por recusar convites de visita à corte do rei. Ele concluía com rapidez seus argumentos e balançava a cabeça para os floreios retóricos desnecessários. Também era inteligente e divertido, e criou o hábito de pedir dinheiro a desconhecidos para dissuadir os outros de lhe fazerem o mesmo pedido. Não há indicadores de que a comodidade e a riqueza do início de sua vida o tenham acostumado mal ou deturpado seu senso de conforto. Ao contrário, perdê-lo lhe provou que dinheiro não era para ser apreciado, e também importava muito pouco. Quando se descrevia alguém sóbrio, frugal e disciplinado, tornou-se quase proverbial em Atenas dizer: ele é mais moderado do que Zenão, o filósofo. Após seus estudos com Crétes e o filósofo megárico Estilpo, Zenão passou também a ensinar, na ágora em si, de maneira apropriada a um ex-comerciante. Lá, em meio às lojas onde as pessoas compravam e vendiam seus artigos, Zenão debatia sobre o real valor das coisas. No que era literalmente um mercado de ideias, ele oferecia algo que acreditava ser vital, uma filosofia de vida engajada, que poderia ajudar as pessoas a encontrar paz em meio a um mundo muitas vezes turbulento. Dos três modos de vida, o contemplativo, o prático e o racional, escreveu Diógenes, os estoicos afirmam que o último deve ser escolhido, pois um ser racional é criado pela natureza intencionalmente para se voltar à contemplação e à ação. Zenão aprendeu a ser um tipo de instrutor criativo, promovendo a sua mercadoria do momento, suas ideias, junto a vários outros comerciantes. Em um jantar com um homem conhecido por comer tanto e tão rápido a ponto de deixar quase nada para seus convidados, Zenão pegou uma travessa inteira de peixe e fingiu que a comeria sozinho. Vendo o olhar de espanto do anfitrião, o filósofo disse: pois pense, como sofrem aqueles que vivem com você, já que não consegue suportar minha gula nem por um único dia. Quando um jovem estudante atraiu admiradores demais, Zenão ordenou que rapasse a cabeça para mantê-los afastados. Em outra ocasião, um estudante rico e bonito de Rhodes implorou pelos ensinamentos de Zenão, sem dúvida fazendo o filósofo lembrar-se de si mesmo naquela idade, e ele lhe indicou que se sentasse em um banco empoeirado, sabendo que o jovem sujaria as roupas. Mesmo com todos os seus ditos espirituosos, a única coisa com que Zenão realmente se importava, aquilo que ele tentou ensinar, era a verdade. Percepção, disse ele erguendo as mãos e esticando os dedos, é algo como isto, ou seja, algo grande e vasto. Fechando um pouco os dedos, ele diria assentimento, ou seja, começar a formar um conceito sobre algo, é como isto. Então, cerraria a mão em um punho, e declara que aquilo é a compreensão. Finalmente, envolvendo o punho com a outra mão, ele chamaria tal combinação de conhecimento. Essa combinação final, segundo ele, era alcançada apenas pelos sábios, em seus estudos com professores como Crates, e em suas conversas com os mortos, aquele encontro ao acaso com os ensinamentos de Sócrates, previsto pelo oráculo,
Zenão dançava com a sabedoria. Ele a explorou na ágora com seus alunos, refletiu profundamente sobre ela em longas caminhadas e a colocou à prova em debates. Sua jornada rumo à sabedoria foi demorada, cerca de 50 anos desde o naufrágio até sua morte. Não foi definida apenas por uma única epifania ou descoberta, mas por muito trabalho. Ele pavimentou cada centímetro de seu caminho até ela, por anos de estudo e prática, assim como todos nós deveríamos fazer. O bem-estar se concretiza em pequenos passos, diria ele olhando para trás, mas não é nada pequeno. Como ocorre com muitos filósofos, relatos sobre a morte de Zenão desafiam a nossa credulidade, mas também nos ensinam uma lição. Certo dia, aos 72 anos, ao deixar o pórtico, ele tropeçou e quebrou um dedo de forma dolorosa. Estatelado no chão, pareceu ter decidido que o incidente era um sinal de que havia chegado a sua hora. Socando o chão, ele citou uma frase de Timóteo, um músico e poeta do século anterior: "Venho por iniciativa própria, por que me chamar?" Então Zenão prendeu a respiração até partir desta vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like. Lúcio Aneu Sêneca nasceu por volta de 4 a.C. em Córdoba, Espanha, atual Córdoba, filho de um rico e instruído escritor conhecido na história como Sêneca o Velho. Desde o nascimento, Sêneca estava destinado a grandes feitos, assim como seus irmãos Novato, que se tornou governador, e Mela, cujo filho Lucano deu continuidade à tradição de escrita da família. Chegando ao mundo perto do fim do reinado de Augusto, Sêneca foi o primeiro grande estoico sem nenhuma experiência direta em Roma durante a República. Ele conhecia apenas o Império, e viveria durante os reinados dos 5 primeiros imperadores, nunca respirando a liberdade que Catão e seus predecessores desfrutaram. Passou a vida inteira tentando manobrar dentro dos turbulentos regimes judiciais de um poder cada vez mais autocrático e imprevisível. Seu pai escolheu Átalo, o estoico, para ser seu mestre, em particular pela reputação de eloquência, desejando imbuir o filho não apenas de uma mente justa, como também torná-lo capaz de comunicar as ideias de maneira clara e convincente. O jovem começou a estudar com gosto, e segundo o próprio Sêneca, quando criança ele cercava a sala de aula com prazer, sendo o primeiro a entrar e o último a sair. Átalo não tolerava os poceiros, o tipo de aluno que só ficava sentado pelos cantos escutando. A educação devia ser um processo prático, com debates e discussões. A instrução era tanto moral quanto acadêmica, e Átalo discorria longamente com seu promissor jovem discípulo sobre pecado, erros e os males da vida. Átalo era um defensor da virtude estoica da temperança, e incutiu em Sêneca hábitos de moderação no comer e no beber, algo que seguiria pelo resto da vida, levando-o a abandonar as ostras e os cogumelos, 2 iguarias romanas. A lição mais poderosa que Sêneca aprendeu com Átalo foi o desejo de se aperfeiçoar de maneira prática, no mundo real. O propósito de estudar filosofia era tirar algo de bom todos os dias e voltar para casa um homem mais completo. Sêneca experimentou diferentes escolas e ideias, encontrando valor no estoicismo e nos ensinamentos de Sesto. Com Sesto, descobriu os benefícios de passar alguns minutos à noite antes de dormir escrevendo em um diário, aliando isso ao tipo de reflexão moral investigativa que Átalo lhe ensinara. Esse compromisso sincero com o autoaperfeiçoamento era apreciado por seus professores. Mas eles também sabiam que o pai fazia esse investimento a fim de treinar o filho para uma carreira política atuante e ambiciosa. Portanto, esse treinamento moral foi contrabalançado por uma rigorosa instrução da lei, da retórica e do pensamento crítico. Com apenas alguns anos naquela carreira promissora, ainda com 20 e poucos anos, a saúde de Sêneca quase pôs tudo a perder. Eles sempre enfrentaram uma doença pulmonar, provavelmente tuberculose, mas algum tipo de surto em 20 d.C. forçou-o a fazer uma longa viagem ao Egito para se recuperar. Sêneca passaria cerca de 10 anos em Alexandria convalescendo. Passou aquela década escrevendo, lendo e se recuperando. Seu tio, Gaio Galério, exercia a função de prefeito do Egito. Enquanto estava longe, as notícias que Sêneca recebeu prenunciariam a trajetória de sua vida. Átalo entrara em conflito com Tibério, o imperador, que confiscara sua propriedade e o banira de Roma. O amado mestre de Sêneca passaria o resto de seus anos no exílio, cavando valas para sobreviver. Sêneca aprendeu que ser filósofo na Roma imperial era viver perigosamente. Seu retorno a Roma, aos 35 anos, em 31 d.C., apenas reforçaria essa lição. Na viagem de volta para casa, seu tio morre em um naufrágio.
Era uma época de paranoia, violência e turbulência política. Nesse redemoinho, Sêneca assumiu seu primeiro cargo público como questor. Sêneca manteve-se discreto durante o reinado de Tibério, que durou até 37 d.C., e igualmente durante o de Calígula. De acordo com Dião Cássio, Sêneca foi salvo da execução apenas devido à sua saúde precária. Calígula ordenou que ele fosse condenado à morte, mas depois o perdoou por acreditar que Sêneca estava com tuberculose em estágio avançado, e morreria em pouco tempo. Em menos de 2 anos, Sêneca perderia o pai em 39 d.C., aos 92 anos, se casaria em 40 d.C. e perderia o filho primogênito em 40-41 d.C. Então, 20 dias depois de enterrar o filho, seria banido de Roma por Cláudio. Sêneca foi processado por adultério e em 41 d.C., aos 45 anos, foi exilado para a distante ilha de Córcega. Mais uma vez, sua carreira promissora era interrompida pelo destino. Este seria um longo período longe de Roma. 8 anos. Embora ele tenha começado produzindo bem, escrevendo Consolação a Políbio, Consolação a minha mãe Élvia, e sobre a ira em um curto espaço de tempo, o isolamento começaria a abatê-lo. Ele estava com raiva, mas canalizou a energia em um livro sobre o tema, de ira, que dedicou ao irmão. Um dos temas mais comuns nas cartas e nos ensaios de Sêneca desse período é a morte. Convivendo com a tuberculose desde muito jovem, ele não conseguia deixar de pensar e escrever sobre o ato derradeiro da vida. Ele questionou a ideia de que a morte era algo que estava à nossa frente em um futuro incerto. Sêneca percebeu que estamos morrendo a cada dia e que nenhum dia, uma vez morto, pode ser revivido. Deve ter sido uma percepção particularmente dolorosa para um homem que apenas via passar os anos de sua vida devido a acontecimentos fora de seu controle. Mal sabia Sêneca, em 50 d.C., que aquilo voltaria a acontecer. Agripina, bisneta de Augusto, tinha grandes ambições para seu filho de 12 anos, Nero. Ao se casar com Cláudio em 49 d.C., convenceu-o a adotar Nero, e uma de suas primeiras medidas como imperatriz foi persuadir Cláudio a convocar Sêneca de Corduba para servir como tutor de seu filho. De repente, aos 53 anos, Sêneca ascendeu ao centro da corte imperial romana. Agripina queria que Sêneca ensinasse estratégia política a Nero, não estoicismo. As lições de Sêneca envolveriam lei e oratória, como argumentar e como traçar estratégias. Sêneca estava preparando o menino para uma das tarefas mais difíceis do mundo, usar a púrpura imperial. Sêneca acreditava que um estoico tinha a obrigação de servir ao país da melhor maneira possível, e certamente ele estava disposto a aceitar qualquer papel para escapar daquela maldita ilha na qual for exilado. Nero não parecia se importar com os estudos e parecia desejar mais ser músico e ator do que imperador. Ele era autoritário e cruel, mimado e se distraía facilmente. Em 54 d.C., Agripina tramou a morte do marido, Cláudio, assassinado pela ingestão de cogumelos venenosos. Nero tornou-se imperador aos 16 anos, e Sêneca foi convidado a escrever os discursos para convencer Roma. Como professor e mentor, Sêneca tentou uma correção de curso. Uma das primeiras coisas que deu ao novo imperador foi uma obra intitulada De Clementia, que traçava um caminho para o bom rei. Embora clemência e misericórdia hoje possam parecer conceitos óbvios, na época foi um conselho bastante revolucionário. Sêneca falava de algo inédito, o que alguém faz com o poder. Era uma lição dirigida a Nero, assim como a todos os líderes que um dia leriam o ensaio. No fim, Sêneca fez pouco progresso com Nero. Fontes revelam que, durante os primeiros anos, Sêneca foi a mão firme. De acordo com contemporâneos, enquanto ele estava trabalhando com um burro, Roma foi bem administrada. Em 55 d.C., o irmão de Sêneca, Gálio, foi nomeado cônsul. No ano seguinte, o próprio Sêneca ocupou a posição. Contudo, aquilo não duraria. Movido pela paranoia e pela veia cruel que herdara da mãe, Nero começou a eliminar os rivais, a começar por seu irmão britânico, que foi morto com veneno. Ele renegou a mãe e começou a tramar sua morte. Finalmente, por volta de 59 d.C., ele conseguiu o que queria. Com o poder amadurecido e corroendo sua alma, ele poderia fazer o que quisesse, não importava quanto fosse perverso. Quando Nero não estava assassinando, ele também negligenciava a gestão do império. Se Sêneca estava horrorizado, então por que não foi embora?
Uma explicação é o medo. Talvez ele tivesse pensado que poderia fazer o bem através de Nero, ou talvez seu medo tenha sido agravado pelas tentadoras vantagens da posição. Sêneca enriqueceu sob o regime de Nero. Em poucos anos acumulou, principalmente por presentes de seu líder, uma fortuna de cerca de 300 milhões de sestércios. Ele foi o estoico mais rico do mundo. Uma fonte observa que Sêneca possuía cerca de 500 mesas idênticas de madeira cítrica com pernas de marfim. Catão era rico. Cícero também. No entanto, nenhum deles enriqueceu servindo a alguém tão detestável quanto Nero. Ao longo de vários anos, Sêneca emprestou algo como 40 milhões de sestércios com altos juros para a colônia britânica de Roma. Foi uma jogada financeira agressiva, e quando a colônia entrou em colapso por causa da dívida, eclodiu uma rebelião brutal e violenta que acabou por ser reprimida pelas legiões romanas. Porque Sêneca não conseguiu se conter, ele foi preparado para a grandeza desde o nascimento. Aproveitou todas as oportunidades que a vida lhe deu, perseverou em dificuldades que teriam arrasado qualquer um que não fosse estoico. O que ele nunca fez foi parar e se questionar, nunca se perguntou para onde aquilo o estava levando e se valia a pena. Por volta de 62 d.C., ficou mais difícil negar as concessões que era forçado a fazer diariamente. Finalmente, Sêneca tentou se retirar. Ele se encontrou com o imperador e tentou inutilmente convencer Nero de que estava velho e com a saúde debilitada, pronto para se aposentar. Não seria tão fácil. Em 64 d.C., o grande incêndio atingiu Roma e destruiu mais de 2/3 da cidade. Nero encontrou um bode expiatório: os cristãos. Saulo de Tarso, que hoje conhecemos como São Paulo, foi acrescentado à pilha de corpos de Nero. Tirano Didáscalos, professor tirano, era assim que chamavam Sêneca. Ele não moldara o homem que Nero agora mostrava ser? Retirando-se o melhor que pôde, Sêneca voltou-se por completo para a escrita. A forma primária desse serviço veio no formato de cartas filosóficas destinadas a seu amigo Lucílio. Se não conseguia impactar diretamente os acontecimentos em Roma, poderia ao menos alcançar as pessoas pela escrita. Sêneca passaria 3 anos, de 62 a 65 d.C., finalizando suas cartas e seus livros. Aquele foi um período de alegria e criatividade. Em 65 d.C., conspiradores, entre eles um senador estoico chamado Trásia, e o filho de seu irmão Lucano, começaram a tramar contra a vida de Nero. Sêneca não estava diretamente envolvido, mas quando a conspiração falhou, Sêneca arriscou a vida para tentar encobrir os participantes. Essa escolha selou seu destino. Nero enviou capangas para exigir o suicídio de Sêneca. Não haveria clemência. Com o fim próximo, ele conseguia reunir a coragem e a lucidez que havia muito lhe escapavam. Ele pediu algo para escrever seu testamento e seu pedido foi rejeitado. Então, virou-se para os amigos e disse que poderia deixar para eles a única coisa que importava: sua vida, seu exemplo. Todos caíram em lágrimas quando ele proferiu essas palavras. Sua esposa Paulina decidiu acompanhar o marido. Cortando as artérias em seus braços, o casal começou a perder sangue. Os guardas correram para salvar Paulina, que viveria ainda vários anos. Para Sêneca, a morte não veio tão facilmente quanto ele esperava. Sua dieta parca parecia ter diminuído seu fluxo sanguíneo. Por isso, ele bebeu um veneno que guardara precisamente para aquela ocasião. Quando o veneno não funcionou, Sêneca foi levado para um banho de vapor, em que o calor e o ar denso por fim o mataram. Pouco depois, seu corpo foi descartado sem alarde, sem ritos fúnebres, um pedido que ele fizera muito antes. Tudo o que conquistara em vida se perdeu, exceto os livros que hoje temos. Um ano depois, Nero também mataria o irmão de Sêneca, pois os crimes não voltam apenas para os seus professores, mas também para as pessoas e coisas que eles amam. Catão pode ter sido o homem de ferro de Roma, mas no fim das contas, foi desafiado por apenas um imperador. Trásia era totalmente destemido, mas seu amigo Caio Musônio Rufo também não tinha medo e suportou uma vida tão desafiadora que fez com que a aprovação de Trásia sob Nero parecesse brincadeira. Nascido na classe equestre, em Volcínios na Etrúria, durante o reinado de Tibério, Musônio Rufo logo conquistou reputação como filósofo e professor. Mesmo naquela época e após um longo histórico de estoicos brilhantes, Musônio era considerado superior aos demais.
Entre seus contemporâneos ele era o Sócrates romano, um homem de sabedoria, coragem, autocontrole e um profundo compromisso com o que era certo. Sua fama transcendeu seu tempo, e Musônio é mencionado por todos com admiração, desde cristãos como Justino Mártir e Clemente de Alexandria a Marco Aurélio. Contudo, ao contrário de Sêneca e Cícero, que apreciavam seus postos no topo da pirâmide da sociedade romana, Musônio era uma figura muito mais humilde. Ele não nascera para o posto de senador, ou para grandes riquezas, não se casara com uma mulher de família influente, não buscara a fama ou poder. Nem, ao que parece, achava que essas coisas eram particularmente importantes. Ele acreditava que elogios e aplausos eram perda de tempo, tanto para o público quanto para o filósofo. Para Musônio, o emblema de um filósofo bem-sucedido não eram os aplausos dos apoiadores. Era o silêncio. Porque significava que o público estava realmente refletindo, significava que estava absorvendo as ideias complexas que o palestrante transmitia. E, então, podemos imaginar esse Sócrates romano atraindo grandes multidões, não por causa de sua performance, mas pela reputação de seus ensinamentos, que se sentavam em silêncio respeitoso, mesmo enquanto ele desafiava as suas suposições mais arraigadas, sua crença mais provocativa na Roma do primeiro século, que as mulheres mereciam uma educação igual à dos homens. 2 das 21 palestras sobreviventes de Musônio são fortemente favoráveis a tratar bem as mulheres e tratam da capacidade delas como filósofas. Não era uma opinião convencional, porém, mais uma vez, a coisa certa raramente é. Não devemos nos surpreender que Musônio tenha defendido isso, ou que teve a coragem de apresentar tal argumento em uma época em que a maioria acreditava que as mulheres não passavam de uma propriedade. Um preceito central do treinamento estoico é o pensamento independente, e aqui Musônio ilustrava uma capacidade de ver o que era justo, além do contexto de sua época. Não são apenas os homens que possuem entusiasmo e uma inclinação natural para a virtude, escreveu ele, mas também as mulheres. Tanto quanto os homens, as mulheres também valorizam ações nobres e corretas, e rejeitam o oposto de tais ações. Sendo assim, por que é apropriado que os homens busquem e examinem como viver bem, isto é, pratiquem a filosofia, mas não as mulheres? Até mesmo a opinião de Musônio sobre o casamento era moderna, exigindo o companheirismo perfeito e o amor mútuo entre marido e mulher, tanto na saúde quanto na doença e sob quaisquer circunstâncias. Um bom casamento, acreditava, era aquele em que um casal se esforçava para superar um ao outro em devoção. Ele falou do tipo de linda união que Bruto e Pórcia tiveram, na qual duas almas se unem nas adversidades da vida e inspiram uma a outra pela virtude maior. Como foi o casamento de Musônio? Não sabemos, mas seria absurdo pensar que um homem que escreveu de maneira tão comovente sobre os benefícios desse tipo de casamento não falasse por experiência própria, e, mais difícil ainda, que Musônio pudesse ter suportado as adversidades que logo enfrentaria sem uma companheira de coragem e virtude. No cerne dos ensinamentos de Musônio estava a crença na importância do trabalho árduo e da resistência. Ele era um homem feito da mesma fibra de Cleantes, que séculos antes sustentara os estudos filosóficos com trabalho manual. Em uma palestra intitulada Quais os meios de subsistência adequados para o filósofo, Musônio discursaria muito sobre esse tipo de trabalho árduo, acreditando que pouquíssimas tarefas estavam abaixo de nossa dignidade caso fossem bem feitas e com a ética de trabalho correta. As dificuldades, acreditava, simplesmente faziam parte da vida. Para suportar com mais facilidade e alegria essas dificuldades que esperamos sofrer em nome da virtude e da bondade, disse ele, é útil lembrar quais adversidades as pessoas suportarão para fins indignos. Então, se vamos sofrer, não devemos sofrer de uma maneira que nos leve a algum lugar para onde vale a pena ir? Sofra e persevere em direção à virtude, esse é o cerne dos ensinamentos de Musônio. É apropriado que Musônio escreva e fale tanto sobre esse assunto, pois ele, como muitos outros estoicos, viria a descobrir que a vida proporciona desafios e dificuldades. O primeiro problema de Musônio veio de sua associação com a oposição estoica que incluía Caio Rubélio Plauto, a quem os delírios paranoicos de Nero tornaram um alvo. Foi Musônio quem acompanhou Plauto ao exílio para a Síria em 60 d.C. Aquele foi o primeiro encontro de Musônio com os caprichos do destino, mas de forma alguma seria o último.
Musônio aconselharia seu querido amigo a ter coragem e esperar pela morte, e provavelmente estava presente quando Plauto caiu vítima da espada furiosa de Nero. Musônio foi autorizado a retornar a Roma brevemente, mas, em 65 d.C., quando as consequências da conspiração de Pisão atingiram Sêneca, Musônio foi banido por Nero para a desolada ilha de Giaros. Foi lá que Musônio se viu, a mais de 1000 quilômetros de casa, perguntando-se se precisaria seguir o próprio conselho e esperar pela morte corajosamente. Por que ele não se matou, como sugerira a Plauto? Ele lembrara a Plauto que não havia motivo para optarmos por um maior infortúnio se podemos nos contentar com o que está à nossa frente. Podemos nos treinar para nos satisfazermos com as dificuldades que o destino decidiu colocar em nosso caminho. Além disso, Musônio acreditava que ainda tinha uma vida pela frente. Aquele que por viver é útil a muitos, disse ele, não tem o direito de escolher morrer, a menos que morrendo possa ser útil para muitos mais. Portanto, ele viveu e estudou como se deve fazer, enquanto estava sob o seu controle, continuar se saindo tão bem, e para o bem maior. Giaros é uma ilha muito seca e agreste que não é habitada nos dias atuais. Mas Musônio aproveitou todas as oportunidades para viver de acordo com os seus ensinamentos e ser útil para as pessoas ao redor. Segundo uma fonte, ele descobriu uma nascente subterrânea na ilha, conquistando a gratidão eterna dos outros residentes, a maioria dos quais também eram exilados políticos. É evidente que ele acreditava que o exílio não era um mal ou uma adversidade, mas apenas uma espécie de teste, uma chance de se aproximar da virtude caso assim escolhesse. E foi o que fez, dedicando-se novamente ao ensino e à escrita, servindo como conselheiro de filósofos e dignitários que vinham do outro lado do Mediterrâneo para visitá-lo. Uma prova da fama crescente de Musônio e do exemplo inspirador que ele deu naqueles tempos sombrios é encontrada nas cartas fictícias de um homem chamado Apolônio de Tiana. Em uma delas, Apolônio disse que sonhava tirar Musônio de Giaros em um ousado resgate. Musônio respondeu dizendo que não seria preciso, pois um homem de verdade se compromete a provar a sua inocência, e portanto, tem o controle da própria libertação. Apolônio respondeu dizendo temer que Musônio morresse como Sócrates. Musônio respondeu, afirmando não ter a intenção de ir tão mansamente. Sócrates morreu porque não estava preparado para se defender, teria dito, mas eu estarei. Outra carta captura o espírito de luta de Musônio. Conta-se que Demétrio, o cínico, que estivera com Trase em seus últimos momentos, encontrou Musônio acorrentado a outros condenados, cavando um dos canais de Nero com uma picareta. Dói-te, Demétrio, perguntou Musônio, se eu cavar o istmo pelo bem da Grécia, o que você sentiria se me visse tocando lira como Nero? Quer estivesse saciando ilhéus sedentos, quer estivesse cavando um canal em benefício da Grécia, as dificuldades do exílio não foram suficientes para abater a determinação de um verdadeiro filósofo. Mas o que dizer de todos os confortos de que foi privado? Musônio preferia pensar naquilo a que ainda tinha acesso: o sol, a água, o ar. Quando sentia falta das amenidades de Roma, dos amigos ou da liberdade de viajar, lembrava a si mesmo e a seus companheiros exilados que quando estávamos em casa não desfrutávamos toda a terra nem tínhamos contato com todos os homens. Então, ele voltou a passar seu tempo em Giaros, fazendo o que fazia de melhor, buscando oportunidades de praticar o bem. Para um estoico, essa chance é sempre uma possibilidade, mesmo nas circunstâncias mais desfavoráveis. Por pior que seja o exílio, ou qualquer adversidade, ele pode torná-lo melhor, caso assim o deseje. O exílio fez Diógenes deixar de ser uma pessoa comum e o transformou em um filósofo, disse ele tempos depois, mencionando não o estoico, mas o famoso cínico de antes da época de Zenão. Em vez de ficar sentado em Sinope, ele passou seu tempo na Grécia, e em sua prática da virtude superou outros filósofos. Forçando-os a viver com mais austeridade, o exílio restaurou-lhes a saúde. Assim, ao melhorar as pessoas, o exílio as ajuda mais do que as prejudica no que diz respeito ao corpo e à alma. Musônio nunca teria sido vaidoso a ponto de afirmar que havia melhorado com o próprio exílio, mas a verdade é que melhorou. De onde vinha essa incrível força e habilidade? Musônio Rufo acreditava que éramos como médicos, e o tratamento era a razão. O poder de pensar com lucidez, de chegar à verdade de um assunto, era o que alimentava sua alma dura e inabalável como uma muralha.
Musônio não estava interessado em atalhos ou em sais aromáticos que animam, mas não curam a doença. E ele era um solene defensor de um estilo de vida necessário ao exílio. Quando estava em Roma, mesmo no auge de seu poder, Musônio buscava frio, calor, sede, fome e camas duras. Ele se familiarizara com as sensações desconfortáveis que tais condições provocavam e aprendeu a ser paciente, até mesmo feliz, ao vivenciá-las. Pelo treinamento, disse ele, o corpo se fortalece e se torna capaz de suportar as adversidades, resistente e pronto para qualquer tarefa. O exílio veio, e ele estava preparado de corpo e alma. E, quando os bons tempos retornaram, ele também estava preparado para isso. Quando Galba sucedeu Nero, em 68 d.C., Musônio foi autorizado a retornar a Roma e voltar a lecionar. Sua importância aumentaria ao longo da década seguinte, e finalmente, Epicteto, um ex-escravizado que sofrera nas mãos de um dos secretários de Nero, entraria para as fileiras de seus alunos. Poderia um professor que experimentara menos adversidades, que era menos determinado e autossuficiente, alcançar um aluno como aquele, que tivera uma vida tão difícil? Quando o aluno está pronto, o professor aparece, e às vezes o aluno perfeito é exatamente aquilo que um professor precisa para trazer à tona o seu melhor. Musônio tinha o hábito de rejeitar alunos para testar a determinação deles. Podemos imaginá-lo tentando essa tática com Epicteto, que após 3 décadas ouvindo o que poderia e o que não poderia fazer, teria se mostrado à altura do desafio. Epicteto se recorda do que Musônio lhe dissera: dada a sua composição, uma pedra voltará ao solo caso você a jogue para o alto. Da mesma forma, quanto mais alguém afasta a pessoa inteligente da vida para a qual nasceu, mais ela se inclina naquela direção. Assim como Epicteto, ele cultivou uma aversão distinta pelos ricos e pela corrupção de seu dinheiro, e apreciava provocá-los. Uma testemunha relata que Musônio certa vez deu 1000 sestércios a um charlatão que se fazia passar por filósofo. Quando alguém interveio para dizer que aquele homem era mentiroso e indigno de tal presente, Musônio fez pouco caso. Dinheiro, respondeu, é exatamente o que ele merece. Pode-se pensar que, após 2 dolorosos exílios, Musônio passaria algum tempo recolhido. De certo Sêneca, ou Cícero, teriam agido assim. Roma estava em um estado de vicissitude e medo, mas 3 imperadores sucederiam Galba no espaço de poucos meses, mas Musônio não fez esforço algum para esconder suas opiniões sobre o que considerava a maneira correta de viver e agir. Na verdade, toda a sua abordagem consistia em ser indiferente a quem estava no comando. No fim do reinado de Vitélio, com a ameaça crescente dos exércitos de Vespasiano marchando sobre Roma, Musônio concordou em servir como emissário para evitar o conflito. Seu parceiro na missão, Aruleno Rústico, a quem Trásia, pouco antes de morrer, aconselhara a refletir sobre que tipo de político desejava ser, foi gravemente ferido em uma briga. Tácito relata que Musônio se meteu na briga e quase foi pisoteado até a morte pelas tropas a quem tentava alertar sobre o engajamento em conflitos civis. Os apelos de Musônio foram desconsiderados, na verdade, foram até alvo de escárnio e logo o sangue corria pelas ruas. Vitélio foi dilacerado por uma multidão enfurecida não muito longe de onde seu predecessor Galba morrera. Agora, Vespasiano era o imperador, e mais uma vez Roma estava sob o comando de um tirano. Vespasiano usaria contra Musônio o fato de que ele servira a Vitélio. Musônio seria novamente exilado, ou seria por fim, morto por sua associação com a ameaça estoica. Nenhuma dessas considerações o impediu de tentar. Nada disso o faria romper seu compromisso com o que era certo. Assim como para Catão, esse comprometimento com a justiça não mudava com a maré. Pouco depois de escapar com vida do conflito civil entre Vitélio e Vespasiano, Musônio se envolveu em um conflito civil próprio, nesse caso contra um companheiro estoico. Por volta de 70 d.C., ele processou Públio Egnátio Celer, que fora informante de Nero a respeito de outros estoicos, e contribuíra para a execução de um deles, chamado Bareia Sorano. Foi um caso épico, pois opôs Musônio não apenas a um traidor dos estoicos, mas também a Demétrio, o cínico, que decidiu representar Celer. Foi uma vitória duramente conquistada pela justiça, em uma época em que tal coisa se tornara rara. Musônio devia saber que a justiça contra Celer teria um preço. Independentemente do veredito, ir atrás do informante de um imperador, ainda que fosse um imperador desprezado como Nero, era uma jogada arriscada.
Cerca de um ano depois, talvez desejando se livrar de vez dos estoicos, Vespasiano decretaria o banimento geral de todos os filósofos. Embora inicialmente Musônio tivesse sido isentado, não demoraria para que fosse exilado pelo próprio Vespasiano por um período de 3 anos. O bem que Musônio fizera permaneceu, embora ele tivesse sido afastado. Pelo quê? Não sabemos, mas isso é adequado, já que de qualquer maneira, Musônio teria desconsiderado os motivos. Ele estava com raiva, tinha todos os motivos para estar. Pela terceira vez, era expulso de casa, voltando à vida de refugiado e por quê? Porque um déspota assim o decretara? Apesar disso, Musônio encontrou um jeito de aplicar a filosofia. Outro fragmento que sobreviveu nos dá uma noção de seu pensamento. Qual acusação podemos fazer contra os tiranos, quando nós mesmos somos muito piores do que eles? Temos os mesmos impulsos, embora não tenhamos a mesma oportunidade de satisfazê-los. Ou talvez ele tenha se lembrado de seu exílio anterior e dos benefícios resultantes. Não se aborreça com as circunstâncias difíceis, disse certa vez, mas reflita sobre quantas coisas já aconteceram com você na vida de maneiras que você não desejava e, no entanto, deram certo. Mais uma vez na Síria, longe de casa, Musônio exerceu a magistratura e lecionou. De novo, ele fez o que um estoico sempre procura fazer: tirar o melhor proveito de uma situação ruim. Ele pode não ter sido capaz de atingir ou ajudar os soberanos insanos que controlavam Roma, mas, no exterior, encontrou alunos nobres dispostos a aprender. Em uma palestra, os reis também devem estudar filosofia. Musônio se refere casualmente a um rei sírio a quem aconselhou. Da mesma forma que lecionara tanto a escravizados libertos quanto ao neto de Herodes, o Grande, Musônio continuou a ensinar, não importando quão poderosos ou destituídos fossem seus alunos. Como ele aprendera em suas lutas, não há posição tão superior ou tão inferior que não seja melhorada pelas 4 virtudes: justiça, temperança, sabedoria e coragem. A ruína do governante e do cidadão, disse Musônio, é a devassidão. Assim ele discorreu longamente para esse rei sobre o poder do autocontrole, o perigo dos excessos e a necessidade de justiça. E tudo isso ele experimentou em primeira mão. Na verdade, foram exatamente essas deficiências na sucessão de imperadores incompetentes que o levaram até a Síria, de modo que suas lições devem ter sido convincentes e profundamente pessoais. Sem dúvida o rei o ouviu com o silêncio extasiado que Musônio havia muito definira como sinal de que a mente de um aluno estava em plena atividade. É possível que alguém seja um bom rei sem ser um bom homem? Perguntou Musônio. Não, não é possível. Mas um bom homem não teria o direito de ser chamado de filósofo? Certamente, visto que a filosofia é a busca do bem ideal. Quando Musônio encerrou a palestra, o jovem rei ficou fascinado, e ao contrário daqueles imperadores romanos que foram tão cruéis com Musônio, mostrou-se grato. Como agradecimento, ofereceu-lhe qualquer coisa, riqueza, poder, prazer, que estivesse em seu poder. O único favor que lhe peço, respondeu Musônio, é que permaneça fiel a esses ensinamentos, uma vez que os considerou louváveis, pois apenas dessa maneira, e de nenhuma outra, você poderá me agradar e se beneficiar. Em 78 d.C., Musônio enfim foi chamado de volta do exílio pelo filho de Vespasiano, Tito. Em um ano, Tito se tornara imperador e 3 anos depois, estava morto. Seu sucessor, Domiciano, foi outro líder que poderia ter aprendido as lições de Musônio ao rei sírio. Em vez disso, Domiciano escolheu ser violento, implacável e paranoico. Musônio perseverou, agora tendo Epicteto como aluno e treinando-o para se tornar um professor estoico igualmente formidável. Mais uma vez, um imperador perseguiu os estoicos à sua volta. Então, em 93 d.C., Domiciano decretou uma sentença de morte para Aruleno Rústico por seu apoio a Trásia muitos anos antes. Ele assassinou o filho de Ovídio Prisco. Em seguida, matou Epafrodito, o ex-escravizado que havia sido dono de Epicteto, e ajudara Nero a se matar 25 anos antes. Domiciano chegou a banir de Roma todos os filósofos, entre os quais Epicteto. Se Musônio ainda estava vivo a essa altura, esse teria sido seu 4º exílio. Mas não sabemos se ele sobreviveu até essa provação derradeira do destino, ou se morreu pouco antes. Considerando os tiranos homicidas sob os quais viveu, é incrível que tenha tido uma vida tão longeva, superando 70 ou 80 anos. Incontáveis pessoas e situações conspiraram para derrubá-lo, mas todas falharam.
Ele foi muitas vezes privado de seu país, mas ninguém tiraria sua capacidade de suportar o exílio, conforme ele mesmo diria: ninguém pode tirar a nossa capacidade de permanecer destemidos. Por isso Musônio manteve suas convicções até dar seu último suspiro, onde quer que tenha sido, em Roma, ou em qualquer outro lugar para onde tenha sido enviado. A filosofia nada mais é do que usar a razão para buscar aquilo que é certo e adequado, e por isso em prática com ações. Rufo já dissera isso, mas o mais importante é que ele vivera assim. Como exilado, como professor, como marido e pai, e finalmente como um homem à beira da morte. Por mais que tenha vivido, a longevidade por si só nunca foi o objetivo de Musônio. Já que o destino levou todos à morte, explica um de seus fragmentos, é abençoado aquele que morre não tarde mais bem. Sem dúvida, não importa quando o fim chegou para Musônio, ele estava pronto e preparado para morrer bem. O homem que testemunhou o fim de tantos outros estoicos, que em alguns casos os aconselhou a ir quando chegasse a hora, e em outros, a suportar porque ainda tinham trabalho a fazer, saberia quando finalmente chegasse a sua hora. Ele tentara viver dessa maneira, dizendo: não podemos viver bem hoje, a menos que pensemos que este será nosso último dia. Então, a hora chegou e Musônio se foi deste mundo, uma inspiração para todos nós, com a mesma dignidade e elegância com que enfrentou todas as adversidades na vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like. Epicteto nasceu por volta do ano 55 d.C. em Hierápolis, na região da Frígia, área que atualmente corresponde à Turquia. Desde o primeiro momento de sua existência, veio ao mundo já submetido à condição de escravizado, filho de uma mulher escrava, dentro de um império romano que não apenas aceitava a escravidão como parte natural da vida, mas a sustentava por leis rígidas e por uma estrutura social profundamente desigual. Não havia qualquer proteção jurídica para aqueles que nasciam nessa condição, tampouco expectativa de mudança significativa de destino. O próprio nome Epicteto, derivado do grego e com o significado de adquirido ou comprado, refletia de forma direta essa realidade, deixando claro que sua identidade estava ligada à ideia de posse. Ele não era visto como um indivíduo livre ou como alguém dotado de autonomia, mas como um bem pertencente a outro ser humano. Desde a infância, sua vida foi marcada por limitações severas, pela ausência de escolhas e pela constante submissão à vontade alheia, em um ambiente no qual a violência, a humilhação e a falta de direitos eram experiências comuns e normalizadas para aqueles que ocupavam os níveis mais baixos da sociedade romana. Ainda jovem, Epicteto foi levado para Roma, centro político e simbólico do império, onde foi comprado por Epafrodito, um liberto que havia alcançado grande influência ao se tornar secretário do imperador Nero. Embora Epafrodito tivesse sido escravizado em algum momento de sua própria vida, isso não o tornou mais compassivo. Pelo contrário, como muitos libertos que ascenderam socialmente, ele reproduzia a mesma lógica de dominação e brutalidade que um dia sofreu, exercendo controle absoluto sobre seus escravos. Epicteto passou a viver em meio ao coração do poder imperial, cercado por luxo, intrigas políticas, jogos de influência e disputas constantes por prestígio, mas sempre ocupando a posição invisível dessa estrutura. Ele observava diariamente a contradição entre a aparência de liberdade dos homens ricos e poderosos e a realidade de suas vidas, dominadas pelo medo de perder privilégios, pela ansiedade constante e pela submissão a interesses externos. Enquanto isso, ele próprio, privado de liberdade legal, começava a desenvolver uma forma silenciosa de independência interior, baseada na observação atenta da natureza humana e de suas fragilidades. Foi nesse período que ocorreu um dos episódios mais marcantes de sua vida. Seu senhor, em um acesso de crueldade, torceu violentamente sua perna. Epicteto, percebendo com clareza o que estava prestes a acontecer, advertiu com calma que aquela ação resultaria em fratura. Quando o osso se partiu, ele não reagiu com gritos, desespero ou revolta, limitando-se a confirmar que havia avisado. A fratura deixou sequelas permanentes, fazendo com que mancasse pelo resto da vida, mas não alterou sua postura interior. Esse episódio tornou-se um símbolo duradouro de sua visão sobre a existência,
O corpo pode ser ferido, limitado ou mutilado, mas a mente permanece livre se assim escolher. A dor física, embora real, não precisava se transformar em sofrimento moral, e essa distinção passou a ocupar um lugar central em sua compreensão da vida. Enquanto vivia sob a autoridade de Epafrodito, Epicteto teve contato indireto com grandes nomes da filosofia estoica e com figuras centrais da política romana. Roma, especialmente sob o governo de Nero, era um cenário de excessos, paranoia, corrupção e instabilidade emocional. Ele presenciou a decadência moral da elite, os banquetes extravagantes, as traições constantes, a violência disfarçada de autoridade e o medo permanente de cair em desgraça perante o imperador. Observava atentamente como homens que se julgavam livres e poderosos eram, na realidade, escravizados por suas ambições, vaidades, desejos e medos. Esse contraste profundo entre a condição legal de escravo e a escravidão psicológica dos chamados homens livres marcou de forma definitiva sua visão de mundo. Para Epicteto, tornava-se cada vez mais evidente que a verdadeira liberdade não estava ligada ao status social, à riqueza ou ao poder político, mas à capacidade de governar a si mesmo. Mesmo sem acesso formal à educação durante grande parte da juventude, ele aprendia observando, refletindo e comparando comportamentos, absorvendo lições profundas a partir das contradições humanas que testemunhava diariamente. Em algum momento, ainda durante sua condição de escravizado, Epicteto conseguiu frequentar as aulas de Musônio Rufo, um renomado filósofo estoico conhecido por sua postura austera e pela exigência moral rigorosa de seus ensinamentos. Não se sabe com precisão como um escravizado conseguiu permissão para estudar filosofia, mas é provável que Epafrodito, interessado em demonstrar refinamento intelectual, tenha permitido esse contato. Musônio defendia que a filosofia não era um conjunto de teorias abstratas ou um exercício puramente intelectual, mas um treinamento prático e contínuo para a vida. Ele ensinava que o caráter humano deve ser moldado por meio da disciplina, do autocontrole e da aceitação racional dos acontecimentos. Para Musônio, viver mal não era consequência da ignorância intelectual, mas da recusa em agir de acordo com a razão. Epicteto absorveu profundamente essa visão, entendendo que a filosofia deveria se manifestar nas ações diárias, especialmente nos momentos de dificuldade, dor e privação. Esse aprendizado foi decisivo para transformar sua experiência de escravidão em um verdadeiro campo de treinamento moral. Por volta dos 30 anos de idade, Epicteto foi libertado legalmente, conforme permitiam as leis romanas. Embora tivesse conquistado a liberdade jurídica, ele já havia compreendido que essa condição, por si só, não garantia dignidade, tranquilidade nem felicidade. Ainda assim, a libertação marcou um ponto de virada importante em sua trajetória. Sem riquezas, sem posição política, sem influência social e carregando uma deficiência física permanente, Epicteto escolheu dedicar-se inteiramente à filosofia. Passou a ensinar em Roma, atraindo alunos interessados não em discursos sofisticados ou em prestígio intelectual, mas em aprender a lidar com a vida real. Seus ensinamentos eram diretos, exigentes e muitas vezes desconfortáveis. Ele não oferecia consolo fácil, nem promessas de sucesso externo, mas exigia dos alunos honestidade consigo mesmos, responsabilidade por suas escolhas e disposição para mudar seus julgamentos e comportamentos. Em 93 d.C., durante o reinado do imperador Domiciano, todos os filósofos foram expulsos de Roma, acusados de corromper a moral pública e desafiar a autoridade imperial. Epicteto foi forçado ao exílio e se estabeleceu em Nicópolis, na Grécia. Longe do centro do poder e das intrigas políticas, encontrou um ambiente mais adequado para desenvolver plenamente sua escola filosófica. Em Nicópolis, viveu de forma simples e austera, ensinando que o valor da vida não está no conforto material, mas na retidão do caráter. Sua escola tornou-se um ponto de referência para estudantes de diversas regiões do Império Romano. Jovens de famílias influentes viajavam longas distâncias para ouvi-lo, não porque ele prometesse riqueza ou status, mas porque oferecia algo raro: clareza sobre como viver com dignidade em um mundo instável e imprevisível.
Foi nesse período que a filosofia de Epicteto alcançou sua forma mais madura e sistemática. Ele ensinava que a base de uma vida boa está em distinguir claramente o que depende de nós do que não depende. As opiniões, os desejos, os impulsos e os julgamentos estão sob nosso controle. Já o corpo, a reputação, a riqueza, a saúde e os acontecimentos externos não estão. O sofrimento humano, segundo ele, nasce da confusão entre essas duas categorias. Quando tentamos controlar aquilo que não nos pertence, nos tornamos ansiosos, frustrados e emocionalmente escravizados. Quando aceitamos a realidade como ela é e concentramos nossos esforços naquilo que realmente podemos governar, alcançamos tranquilidade interior. Epicteto insistia que ninguém pode ferir nossa essência sem nosso consentimento, pois o verdadeiro dano ocorre apenas quando abandonamos a razão e permitimos que fatores externos determinem nosso estado interior. Apesar de viver de maneira modesta e distante do poder político, Epicteto influenciou profundamente figuras importantes da história romana. Seus ensinamentos chegaram ao futuro imperador Marco Aurélio, que estudou suas ideias com devoção e as aplicou em sua própria vida. Ainda assim, Epicteto manteve distância de cargos, honrarias e qualquer forma de prestígio. Ele acreditava que a busca por reconhecimento externo era uma armadilha que afastava o indivíduo da virtude. Ensinava que a vida é impermanente, que tudo o que possuímos pode ser perdido a qualquer momento e que a serenidade depende da aceitação consciente dessa verdade. Até mesmo os vínculos afetivos, segundo ele, deveriam ser vividos com lucidez e consciência da fragilidade humana, não como expressão de frieza, mas como exercício de sabedoria. Epicteto viveu até aproximadamente 135 d.C., falecendo em Nicópolis, já idoso. As causas exatas de sua morte são desconhecidas, mas sabe-se que viveu seus últimos anos de acordo com os princípios que ensinou, sem luxo, sem cargos e sem fama em vida. Não deixou obras escritas, pois acreditava que a filosofia deveria ser transmitida pela palavra viva e pelo exemplo concreto. Seus ensinamentos foram preservados por seu aluno Arriano, que registrou suas aulas, organizou seus discursos e compilou o Encheiridion, um manual prático destinado a orientar a conduta diária. Assim, um homem que nasceu escravizado, sofreu abusos físicos, viveu na pobreza e morreu longe do poder, tornou-se uma das maiores referências do estoicismo, deixando um legado que atravessou séculos. Sua mensagem permaneceu clara e exigente. A verdadeira liberdade não depende das circunstâncias externas, mas do domínio da própria mente e da fidelidade à razão, mesmo diante da dor, da perda e da morte. Desde Platão, o sonho de todos os sábios era que um dia houvesse um rei filósofo. Embora os estoicos estivessem próximos do poder havia já muitos séculos, nenhum deles tinha chegado perto de exercer o comando supremo. A lista de reis imperfeitos e desequilibrados era longa, remontando não apenas a Roma, mas aos reis do tempo de Zenão e Cleantes. Essa estrela, nascida em 26 de abril de 121 d.C., chamava-se Marco Catílio Severo Annio Vero e conseguiria se provar digno de tudo isso. Os primeiros dias do menino que se tornaria Marco Aurélio foram definidos tanto pela perda quanto pela promessa. Seu pai, Vero, morreu quando ele tinha 3 anos. Marco foi criado pelos avós, que o idolatravam e faziam questão de apresentá-lo para a corte. Já em tenra idade, ele desenvolveu uma reputação de honestidade. Sentindo seu potencial, o imperador Adriano começou a ficar de olho no rapaz. Seu apelido para Marco era Veríssimo, o mais verdadeiro. Aos 10 ou 11 anos, Marco já aderira à filosofia, assumindo esse papel com roupas humildes e rústicas e vivendo com hábitos sóbrios e moderados, chegando a dormir no chão para fortalecer o espírito. Marco escreveria mais tarde sobre os traços de caráter pelos quais tentou se definir, os quais chamou de epictetos para si mesmo. Eram estes: digno, modesto, direto, são, cooperativo, desinteressado. Adriano, que nunca tivera um filho e começava a pensar na escolha de seu sucessor, deve ter percebido o comprometimento de Marco com tais ideais desde a infância. Ele faria de Marco Aurélio o imperador de Roma. Em 25 de fevereiro de 138 d.C., Adriano adotou um administrador capaz e confiável de 50 anos, chamado Antonino Pio, com a condição de que ele, por sua vez, adotasse Marco Aurélio.
Tutores foram selecionados, uma série sucessiva de cargos foi estabelecida. Marco Aurélio continuou a viver como se os seus meios e o seu status não tivessem irrevogavelmente melhorado. Alguns meses depois, quando Adriano morreu, o destino estava traçado. Marco Aurélio seria preparado para uma posição que apenas 15 pessoas já haviam ocupado em Roma. Ao contrário da maioria dos príncipes, Marco não ansiava pelo poder. Sabemos que, ao receber a notícia de que fora oficialmente escolhido por Adriano, ficou mais triste do que feliz. Quando alguém questionou por que ele estava desanimado com aquele incrível golpe de sorte, listou todas as coisas perversas que os reis haviam feito. Reservas não são o mesmo que covardia. Os líderes mais confiantes, os melhores, muitas vezes se preocupam com a possibilidade de não fazerem um bom trabalho. Mais ou menos nessa época, Marco sonhou que tinha ombros de marfim. Para ele, era um sinal. Ele podia fazer aquilo. Aos 19 anos, Marco Aurélio era cônsul, o cargo mais elevado do país. Aos 24 anos, voltou a assumir o mesmo cargo. Em 161 d.C., aos 40, tornou-se imperador. Ser escolhido rei, ter um enorme poder imposto a ele em tão tenra idade, de algum modo parece ter feito de Marco Aurélio uma pessoa melhor. Esse fato totalmente anômalo na história da humanidade só pode ser explicado por uma coisa: estoicismo. Mas seria uma injustiça com Marco Aurélio não lhe dar todo o crédito pelo trabalho que realizou. E sabemos que foi um trabalho consciente e deliberado. Ele reconheceu abertamente a malícia, a astúcia e a hipocrisia produzida pelo poder, bem como a crueldade peculiar frequentemente demonstrada por pessoas de boas famílias, e decidiu que seria uma exceção a essa regra. Cuidado para não se cesarificar ou se tingir de púrpura, continuava a escrever para si mesmo: quando velho isso pode acontecer. Portanto, mantenha-se simples, bom, puro, sério, despretensioso, amigo da justiça, temente ao divino, gentil, carinhoso e forte para o bom trabalho. Mas Marco não enfrentou apenas as questões advindas do poder em sua vida. Por suas cartas, sabemos que tinha problemas de saúde recorrentes e dolorosos. Ele se tornou pai aos 26 anos. No caso de Marco, porém, o destino foi quase inacreditavelmente cruel. Ele e sua esposa Faustina teriam 13 filhos. Apenas 5 sobreviveriam até a idade adulta. Seu reinado, de 161 a 180 d.C., foi marcado pela peste antonina, uma pandemia global que se originou no Extremo Oriente, espalhando-se impiedosamente pelas fronteiras, e ceifou a vida de ao menos 5 milhões de pessoas ao longo de 15 anos, e também por cerca de 19 anos de guerras nas fronteiras. Como escreveria o historiador Dion Cássio, Marco Aurélio não teve a boa sorte que merecia, pois não tinha compleição forte e esteve envolvido em uma infinidade de problemas durante praticamente todo o seu reinado. Mas essas coisas externas não detêm um estoico. Marco acreditava que as pragas e a guerra só colocavam em risco nossa vida. O que precisamos proteger é o nosso caráter. Como agimos em face dessas guerras e pragas e de outros contratempos? Considere a primeira medida de Marco Aurélio em 161 d.C., quando seu pai adotivo, Antonino Pio, morreu. Marco Aurélio se viu em uma situação complexa. Ele tinha um irmão adotivo, Lúcio Vero, com laços ainda mais estreitos com o legado de Adriano. O que deveria fazer? Marco Aurélio cortou este nó górdio com graça e sem esforço. Nomeou seu irmão adotivo co-imperador. O primeiro ato de Marco Aurélio após receber o poder absoluto foi voluntariamente compartilhar metade dele. Quando a peste antonina atingiu Roma, as ruas ficaram repletas de corpos e o perigo pairava no ar. Ninguém o culparia por fugir da cidade. Em vez disso, Marco ficou, enfrentando a situação, sem nunca demonstrar medo, reassegurando ao povo com a sua presença que ele não valorizava mais a própria segurança do que as responsabilidades de seu cargo. Mais tarde, quando, devido à devastação da peste e das intermináveis guerras, o tesouro de Roma ficou exaurido, Marco Aurélio foi mais uma vez confrontado com a escolha de fazer as coisas do jeito fácil ou do jeito difícil. Ele poderia ter aumentado os impostos, ter saqueado as províncias. Em vez disso, afirma Dion Cássio, Marco levou todos os ornamentos imperiais para o fórum e os trocou por ouro. Quando a revolta bárbara foi reprimida, ele os comprou de volta daqueles que voluntariamente ofereceram as possessões imperiais, mas não forçou a devolução a ninguém que optou por não o fazer.
Embora, como imperador, ele tecnicamente tivesse controle irrestrito sobre o orçamento de Roma, nunca agiu dessa forma. Finalmente, já perto do fim da vida, quando ávido Cássio, seu general de maior confiança, se voltou contra ele em uma tentativa de golpe, Marco Aurélio foi confrontado com outro teste. Por incrível que pareça, Marco decidiu que a tentativa de golpe era uma oportunidade. Disse aos seus soldados que poderiam sair e resolver bem este assunto e mostrar a toda a humanidade que há uma forma certa de fazer as coisas, até mesmo com as guerras civis. Era uma chance de perdoar um homem que fez mal a alguém, de permanecer amigo de quem transgrediu a amizade, de continuar fiel a quem quebrou a fé. Um assassino logo mataria Ávido e Marco ficou tão triste com a morte de Cássio que não conseguiu sequer olhar para a cabeça decepada de seu inimigo, e antes que os assassinos se aproximassem, deu ordens para que fosse enterrada. Sua máxima na vida e na liderança era simples e direta: faça a coisa certa, o resto não importa. No entanto, ao estudar a vida de Marco, ficamos com a impressão de que de algum modo ele era diferente, feito de um material especial que facilitava suas muitas decisões difíceis. Mas Marco não teria aceitado essa explicação, pois ela subestima o treinamento e o esforço que travou enquanto trabalhava para melhorar. Sozinho entre os imperadores, escreveria o historiador Herodiano sobre Marco Aurélio, ele deu provas de sua aprendizagem não por meras palavras ou conhecimento de doutrinas filosóficas, mas por seu caráter irrepreensível e estilo de vida moderado. E, por baixo desse aprendizado e caráter, ele ainda era um ser humano. Sabemos que Marco Aurélio chorou como todo mundo, que sentiu as dores, perdas e frustrações que todos sentem. A história augusta nos revela que Marco chorou quando soube que seu mestre favorito falecera. Sabemos que um dia, ele chorou no tribunal, quando supervisionava um caso, e o advogado mencionou as inúmeras almas que morreram na peste. Podemos imaginar que Marco chorou diversas outras vezes. Esse homem havia sido traído por um de seus generais de maior confiança. Esse homem um dia perdeu a esposa, companheira havia mais de 35 anos. Esse homem perdeu 8 filhos, incluindo todos os filhos homens, exceto um. Marco não chorou porque era fraco, ele não chorou porque não era estoico, ele chorou porque era humano. Nem a filosofia nem o império, disse Antonino com simpatia, anulam o sentimento natural. Portanto, Marco Aurélio deve ter perdido a paciência de vez em quando, ou jamais teria tido motivo para escrever em suas meditações sobre a necessidade de mantê-la sob controle. Sabemos que ele cobiçava, sabemos que temia, sabemos que fantasiava. Ele não trabalhou para domesticar todas as emoções, mas, sim, apenas as prejudiciais, as que o fariam trair aquilo em que acreditava. No cerne do poder de Marco Aurélio como filósofo e rei filósofo parece haver um exercício bastante simples que ele deve ter lido nos escritos de Sêneca e depois nos de Epicteto, a revisão matinal ou noturna, todos os dias e todas as noites, mantenha pensamentos como esses à mão, disse Epicteto. Escreva, leia em voz alta, converse com você mesmo e com outras pessoas sobre eles. Muito do que sabemos sobre o pensamento filosófico de Marco Aurélio vem do fato de que ele fez isso por anos. Ele registrava constantemente anotações e aforismos do pensamento estoico para si mesmo. De fato, sua única obra conhecida, Meditações, está repleta de citações de Crisipo, alusões a temas dos escritos de Panécio e Zenão, histórias sobre Sócrates, poemas de Aristófanes, exercícios de Epicteto, bem como todos os tipos de interpretações originais da sabedoria estoica. O título Meditações, que data de 167 d.C., é tradução da expressão Thais Hilton, para si mesmo. Isso captura perfeitamente a essência do livro, pois Marco estava mesmo escrevendo para si, como qualquer pessoa que leu Meditações pode perceber com facilidade. Meditações não é um livro para o leitor, foi um livro para o autor. No entanto, é isso que o torna um texto tão impressionante, um dos maiores feitos literários de todos os tempos. De algum modo, ao escrever exclusivamente para si mesmo, Marco Aurélio conseguiu produzir um livro que não só sobreviveu ao longo dos séculos, como ainda hoje ensina e ajuda as pessoas. As páginas iniciais de Meditações revelam muito bem esse espírito, pois o livro começa com uma seção intitulada Dívidas e Lições. Marco dedica tempo para reconhecer e codificar as lições que aprendeu com as pessoas importantes de sua vida.
Ele agradeceu ao avô por sua gentileza e serenidade de temperamento, ao pai, pela masculinidade sem exageros, à mãe, pela piedade e generosidade, ao seu mestre, por incutir-lhe uma ética de trabalho positiva, aos deuses, por cercá-lo de pessoas boas. Marco usava essa escrita para o verdadeiro propósito pretendido pelo estoicismo, para se aperfeiçoar e se preparar para o que a vida lhe reservava. No livro 2, ele começa observando que as pessoas com quem se encontraria no dia seguinte seriam grosseiras, rudes, egoístas e estúpidas. Isso era uma justificativa para que ele não se comportasse bem? Não, escreveu Marco, ninguém pode me induzir à feiura, nem poderia feri-lo ou irritá-lo. Ele precisava amar as pessoas, o povo. Ele tinha que estar pronto e ser bom. Um dos temas mais recorrentes nos escritos de Marco foi seu comprometimento em servir aos outros, aquela noção de simpatia e do dever de agir para o bem comum, inicialmente formulada por Zenão. A frase bem comum aparece mais de 80 vezes nas meditações. Marco escreve: sempre que tiver dificuldade para se levantar pela manhã, lembre-se de que você foi feito pela natureza para trabalhar com outras pessoas. Mas ele precisava se lembrar disso regularmente, assim como todos nós, porque é algo tão fácil de esquecer. Marco usou esse diário particular como uma forma de manter o ego sob controle. A fama, escreveu, era passageira e vazia. Aplausos e vivas eram apenas línguas e mãos em movimento. Palavras, antes de uso comum, agora parecem arcaicas, escreveu ele. E os nomes dos mortos famosos também. Camilo, Ceso, Voleso, Dentado, Cipião e Catão, Augusto, Adriano e Antonino. Tudo se desvanece tão rápido, vira lenda e logo cai no esquecimento. Tanto Alexandre, o Grande, quanto seu condutor de mulas, escreve Marco, morreram e acabaram debaixo da terra. De que adiantava a fama ou as conquistas? Isso não conta nada para o caráter. Saber que estava apenas de passagem no trono ajudou Marco a evitar que a posição lhe subisse à cabeça. Ele construiu poucos monumentos para si, não se importava com críticas e nunca abusou de seu poder. Não se pode dizer, apesar de toda a sua dignidade e equilíbrio, que Marco foi um governante perfeito. Nenhum líder nem Marco jamais achou que seria. Ele deve ser responsabilizado pela perseguição aos cristãos durante seu reinado. Embora tenha proporcionado algumas pequenas melhorias na vida dos escravizados, ele era incapaz de questionar inteiramente a instituição. E claro, como sucessor, ele finalmente escolheu passar o trono para o filho Cômodo, que acabou se revelando um homem insano e incapaz. É injusto usar como parâmetro de comparação apenas os escritos de Marco Aurélio, ou os padrões impossivelmente elevados de sua filosofia. Ele também deve ser comparado a outros homens e mulheres que detiveram o poder supremo, o que Dion Casio observou ao dizer que Marco era melhor governante do que qualquer outro que já tivesse ocupado uma posição de poder. Os primeiros anos de Marco foram definidos pela perda, e foi assim também com os últimos. Seria um golpe após outro. Em 149 d.C., perdeu gêmeos recém-nascidos. Em 151 d.C., perdeu a filha primogênita, Domícia Faustina. Em 152 d.C., outro filho, Tibério Aélio Antonino, que morreu ainda na infância. Naquele mesmo ano, a irmã de Marco, Cornifícia, faleceu. Pouco depois, foi a vez da mãe de Marco, Domícia Lucila. Em 158 d.C., perdeu outro filho, cujo nome é desconhecido. Em 161 d.C., perdeu o pai adotivo Antonino Pio. Em 165 d.C., mais um filho, Tito Aurélio Fulvo Antonino, irmão gêmeo de Cômodo. Em 169 d.C., perdeu o filho Vero, um menino doce, em um procedimento que deveria ter sido uma cirurgia de rotina. Naquele mesmo ano, perdeu esse irmão, seu co-imperador, Lúcio Vero. Ele perderia a companheira, com quem conviveu por 35 anos, pouco tempo depois. Dos filhos homens de Marco, 5 morreram antes dele, assim como 3 de suas filhas. Nenhum pai deveria viver mais do que os filhos, mas perder 8 deles? Só imaginar isso é perturbador. Injusto nem chega perto. É grotesco. Quão facilmente algo assim poderia acabar com uma pessoa? Quão fácil e compreensível seria ela jogar fora tudo em que sempre acreditou e passar a odiar um mundo que se revela tão cruel? Entretanto, depois de todas essas reviravoltas do destino,
De algum modo, Marco Aurélio escreveu uma anotação que captura a essência da liderança e a incrível resiliência do espírito humano. É uma pena que isso tenha acontecido. Não. É uma sorte que tenha acontecido e eu tenha permanecido ileso, não arrasado pelo presente ou com medo do futuro. Isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Mas nem todos poderiam ter permanecido ilesos. Não há tema que apareça mais na escrita de Marco do que a morte. Talvez tenham sido seus problemas de saúde que o tornaram tão ciente da própria mortalidade. Marco se viu em uma cidade com um cheiro surreal, uma mistura do fedor dos cadáveres em putrefação com o doce aroma de incenso. Por mais de uma década, o cheiro de fumaça de incenso foi um lembrete para Marco de que ele vivia sob a sombra da morte, e que a sobrevivência de um dia para o outro nunca deveria ser menosprezada. Seus escritos muitas vezes refletem essa percepção. Pense que você está morto. Você viveu a sua vida. Agora pegue o que sobrou e viva adequadamente. Em outra página, ele diz: você poderia morrer agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Sabemos que Marco estava muito doente no fim da vida, longe de casa, nos campos de batalha germânicos, perto da atual Viena. Preocupado em transmitir o que o afligia para o filho, e também para evitar problemas com a sucessão, Marco se despediu dele em lágrimas e mandou-o embora com o propósito de prepará-lo para governar. Até nos momentos finais, ele continuava a ensinar, ainda tentando ser um filósofo, especialmente para seus amigos, que estavam desolados de tristeza. Por que choram por mim? Perguntou Marco, em vez de pensarem na peste e na morte, que é o destino comum de todos nós. Então, com a dignidade de um homem, que treinara para aquele momento, disse: se agora me derem permissão para partir, eu me despeço de vocês e vou embora. Ele sobreviveria não mais do que 2 dias. Talvez tenha sido nesses momentos derradeiros, fraco de corpo, mas ainda forte de vontade, que anotou as últimas palavras que aparecem em suas meditações, um lembrete para si mesmo sobre permanecer fiel à própria filosofia. Portanto, saia com graça, a mesma graça que lhe foi demonstrada. Finalmente, em 17 de março de 180 d.C., aos 58 anos, ele se voltou para sua sentinela e disse: siga em direção ao sol nascente, pois eu já estou anoitecendo. Então, cobriu a cabeça para dormir e nunca mais acordou. Roma, e nós, seus descendentes, jamais voltaria a testemunhar tamanha grandeza. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like. Vou deixar 2 vídeos para que você aprenda mais sobre a filosofia estoica. Obrigado!